Olá, pessoal! Nessa aula, iremos abordar mais algumas temáticas relacionadas à disciplina Manutenção, Promoção e Prevenção da Saúde Coletiva. Vamos abordar as temáticas Medidas de Saúde, Epidemiologia no Brasil, Programa de Saúde da Família, ou PSF, Trabalhando com Epidemiologia, Políticas Públicas da Saúde no Brasil, Ações de Prevenção e Recuperação da Saúde. Vamos começar. Medidas de saúde. A saúde e a doença variam na história e nas culturas, compondo um processo dinâmico e de relações recíprocas entre uma e outra, a partir de uma rede causal múltipla e complexa. Desta rede causal, como nos aponta a Constituição Federal de 1988, fazem parte o artigo 3º, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer, o acesso aos bens e serviços essenciais. Esses fatores determinantes descritos na Constituição, provenientes do meio ambiente, em um jogo de forças com as condições próprias do hospedeiro, como raça, sexo, idade, e com aquelas relativas ao agente etiológico, morfologia, infectividade, patogenicidade, resultam no estado de saúde e de doença dos indivíduos e das populações. A epidemiologia surge como um instrumental científico capaz de analisar os diversos componentes desta rede causal, para, conhecendo a cadeia epidemiológica, geradora do processo saúde e doença nas populações, propor medidas específicas de prevenção, controle ou erradicação das doenças, bem como contribuir para o planejamento, administração e avaliação das ações de saúde. Para alcançar esses objetivos, a epidemiologia necessita principalmente de conhecer como a saúde e a doença se comportam nos indivíduos. A clínica, que é conhecer o modo pela qual a saúde e a doença dos indivíduos se relacionam com o meio social. A medicina social, contar estes fatores para observá-los no coletivo. A estatística, conhecida a clínica e a relação da saúde e da doença com o meio social, o passo seguinte é contar, enumerar estes fatos, medir a saúde coletiva através principalmente das estatísticas de saúde e dos indicadores de saúde. Medir saúde é uma tarefa complicada, tendo em vista as dificuldades de conceituá-la, acompanhá-la e sistematizar parâmetros para essas definições. Por essa razão, a epidemiologia opta por medir a saúde de forma indireta, pela não saúde, ou seja, pela ocorrência de doenças e de mortes. No que diz respeito às doenças, são também grandes as dificuldades na sistematização do registro, notificação e diagnóstico dos casos, fato que ocorre em menor escala com as mortes. Isto faz com que, na prática, para a construção dos indicadores de saúde, trabalhe-se predominantemente com as doenças de notificação compulsória e com os dados de mortalidade, sendo notificação compulsória um registro que obriga e universaliza as notificações, visando o rápido controle de eventos que requerem pronta intervenção. Para construir o sistema de doenças de notificação compulsória, o SDNC, cria-se uma lista de doenças de notificação compulsória, a LDNC, cujas doenças são selecionadas através de determinados critérios, como magnitude, potencial de disseminação, transcendência, vulnerabilidade, disponibilidade de medidas de controle, compromisso internacional com programas de erradicação, entre outros. Devido às alterações no perfil epidemiológico, a implementação de outras técnicas para o monitoramento de doenças, o conhecimento de novas doenças ou a reemergência de outras, tem a necessidade de constantes revisões periódicas na lista de notificação compulsória, no sentido de mantê-la atualizada. A notificação compulsória é obrigatória para os médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde, que prestam assistência ao paciente.
Na lista de notificação compulsória, nós temos acidente de trabalho com exposição a material biológico, grave, fatal e em crianças e adolescentes, acidente por animal peçonhento, acidente por animal potencialmente transmissor da raiva, botulismo, cólera, coqueluche, dengue, casos e óbitos, difteria, doença de Chagas aguda, doença de Creutzfeldt-Jakob, doença invasiva por Haemophilus influenza e doença meningocócica, doenças com suspeita de disseminação intencional, como o antraz pneumônico ou tularemia e varíola, doenças febris hemorrágicas emergentes e reemergentes, arenavírus, ebola, Marburg, Lassa, febre purpúrica brasileira, esquistossomose, evento de saúde pública que se constitua ameaça à saúde pública, situação que pode constituir potencial ameaça à saúde, como a ocorrência de surto ou epidemia, doença ou agravo de causa desconhecida, alteração no padrão clínico epidemiológico das doenças conhecidas, considerando o potencial de disseminação, a magnitude, a gravidade, a severidade, a transcendência e a vulnerabilidade, bem como epizótias ou agravos decorrentes de desastres ou acidentes, eventos adversos graves ou óbitos pós-vacinação, febre amarela, febre de chikungunya, febre do Nilo e ocidental e outras arboviroses de importância em saúde pública, febre maculosa e outras riccioses, febre tifoide, hanseníase e hantaviroses. Continuando com a lista, também está incluso hepatites virais, HIV ou AIDS, infecção pelo vírus da imunodeficiência humana ou síndrome da imunodeficiência adquirida, infecção pelo HIV em gestante, parturiente ou puérpera e criança exposta ao risco de transmissão vertical do HIV, infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, influenza humana produzida por novo subtipo viral, intoxicação exógena por substâncias químicas, incluindo agrotóxicos, gases tóxicos e metais pesados. Leishmaniose tegumentar americana, leishmaniose visceral, leptospirose, malária na região amazônica e na região extra-amazônica, óbito infantil e materno, poliomielite por poliovírus selvagem, peste, raiva humana, síndrome da rubéola congênita, doenças exantemáticas como sarampo e rubéola, sífilis adquirida, congênita e em gestante, síndrome da paralisia flácida aguda, síndrome respiratória aguda grave associada a coronavírus, tétano acidental e neonatal, tuberculose, varicela, caso grave internado ou óbito, violências como violências domésticas e outras violências, violência sexual ou tentativa de suicídio. O perfil quanto à mortalidade. Os dados de mortalidade contribuem para o conhecimento dos níveis de saúde da população e fornecem subsídios para o processo de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações de atenção à saúde dos diversos segmentos populacionais. São apresentados o número de óbitos e as taxas de mortalidade por causas de morte, sexo e grupos de idade. As informações sobre óbitos mostram em todas as regiões do país distintos graus de cobertura quanto ao seu registro, através do Sistema de Informações de Mortalidade, ou SIM. A subnumeração pode estar distribuída desigualmente entre as faixas etárias, resultando de distorções na proporcionalidade de mortes informadas. O perfil de mortalidade da população brasileira tem passado por transformações, destacando-se a queda dos óbitos infantis, a redução relativa de óbitos por doenças infecciosas e o aumento das mortes por doenças crônico-degenerativas vivos. A mortalidade proporcional por causas mal definidas no país é de 15%. Destacam-se algumas regiões que indicam deficiência no preenchimento dos atestados de óbito e precariedade de recursos médico-assistenciais. Elevados percentuais de causas mal definidas prejudicam a análise da distribuição das causas de óbito. As doenças do aparelho circulatório representam a principal causa de óbito no país e em todas as regiões, seguidas pelas causas externas neoplasias e doenças do aparelho respiratório.
Entre 1980 e 1999, observaram-se aumento na proporção dessas causas e diminuição das doenças infecciosas e parasitárias e das afecções originadas no período perinatal. A mortalidade proporcional por doença diarreica aguda e por infecção respiratória aguda em menores de 5 anos mostra queda no período de 1994 a 1999, em todas as regiões. Valores altos geralmente estão associados a condições insatisfatórias de saneamento e de atenção à saúde da criança. A mortalidade por infecção respiratória aguda apresenta menor heterogeneidade entre as regiões, com percentuais acima da média nacional para o norte e o sudeste. Já os óbitos por causas externas têm registrado crescimento, com uma sobremortalidade masculina mais acentuada entre os jovens. Os homicídios ocupam o primeiro lugar no norte, nordeste e sudeste, enquanto os acidentes de transporte predominam no sul, e há um equilíbrio entre esses dois tipos de causas no centro-oeste. As neoplasias malignas, genericamente chamadas de câncer, vêm aumentando à medida que ocorre o controle progressivo de outras doenças e o consequente envelhecimento populacional. Epidemiologia no Brasil. A pesquisa em saúde no Brasil tem apresentado grande desenvolvimento nas últimas décadas, como resultado de políticas e linhas de financiamento que incentivaram a formação de pesquisadores e a consolidação de grupos de pesquisa, particularmente em instituições públicas de ensino superior e de pesquisa. A saúde coletiva assume posição de destaque, com crescimento sustentado a partir da segunda metade da década de 90 do século XX. A epidemiologia tem importante contribuição no incremento da produção científica desta área, especialmente entre aquela divulgada sob a forma de artigos científicos de periódicos nacionais e internacionais. Entre os determinantes para essa tendência, verifica-se a expansão do ensino pós-graduado de epidemiologia, inserido em programas de mestrado e doutorado em saúde coletiva, que proliferaram particularmente a partir dos anos 90 em todo o Brasil. Uma característica marcante de produção epidemiológica brasileira é sua firme inserção na área de saúde coletiva e sua orientação para problemas de grande relevância social, sendo reconhecida a participação de pesquisadores em fóruns e instâncias de formulação e monitoramento das políticas públicas de saúde no país. Tendo nascido com a saúde pública, seu ensino formal teve início na década de 20 do século passado, mas foi a partir dos anos 80, com a constituição do campo da saúde coletiva e a criação da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, que a expansão da epidemiologia brasileira se intensificou com esta característica de inserção na área, seja nos grupos de pesquisa, seja nos programas de pós-graduação. Com o marco do papel impulsionador da Abrasco, destaca-se a criação de sua Comissão de Epidemiologia, em 1984, responsável pela elaboração periódica de planos diretores, onde a formação em pesquisa e o fortalecimento de uma base institucional especializada têm constituído prioridades de ação. Os Congressos Brasileiros de Epidemiologia e a Revista Brasileira de Epidemiologia da Abrasco refletem o grau de institucionalização da disciplina na área de saúde coletiva. A epidemiologia brasileira tem também se caracterizado por sua estreita articulação com a prestação de assistência à saúde e o firme compromisso com a luta contra as desigualdades sociais. Neste contexto, os estudos transversais têm sido largamente utilizados na pesquisa epidemiológica nacional, buscando embasar políticas públicas voltadas à equidade e à justiça social. Têm sido frequentemente adotados como estratégia de produção de dados para dissertações e teses nos programas de pós-graduação em epidemiologia. É sabido, entretanto, que grande parte investiga populações selecionadas, tais como escolares e usuários de serviços de saúde, o que aumenta a viabilidade das pesquisas, ao facilitar o acesso à população de estudo, mas incorre em vieses de seleção que limitam a generalização dos resultados e muitas vezes fornecem um diagnóstico imperfeito das necessidades de saúde. Os inquéritos domiciliares com amostras representativas das populações apresentam vantagens para a produção de conhecimentos e para a formação de pesquisadores. São estratégias adequadas ao diagnóstico de saúde e ao levantamento de novas questões e hipóteses para estudos futuros.
permitem estimar parâmetros populacionais e identificar necessidades de saúde e não apenas doenças em populações sadias. Permitem a validação de instrumentos, propiciando a conclusão mais breve de estudos intermediários. Tem produção de dados relativamente rápida, a análise é relativamente mais simples do que em outros desenhos de estudo, o que favorece a iniciação em pesquisa. O ensino da epidemiologia deve se apropriar de recursos pedagógicos e tecnológicos adequados às necessidades de uma sociedade em constante transformação, cultural e comportamental. O quarto plano diretor destaca também que a epidemiologia deve estar incorporada a políticas, programas e serviços públicos de saúde no Brasil. Nesse sentido, a utilização cada vez maior pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, de informações epidemiológicas nos diversos níveis do sistema para o conhecimento das necessidades de saúde da população constitui-se uma ferramenta fundamental para o aprimoramento do SUS. Quanto à formação profissional e acadêmica, cursos de graduação, residência multiprofissional, mestrado profissional, mestrado e doutorado acadêmico. Produção e divulgação do conhecimento científico, grupos de pesquisa, CNPq, docente dos PPG, produção brasileira indexada no PubMed, que é a produção brasileira indexada na base Scopus. Revistas nacionais de saúde coletiva e práticas de saúde são os principais desafios. Programa de Saúde da Família, PSF, trabalhando com epidemiologia. O Programa de Saúde da Família, o PSF, foi concebido pelo Ministério da Saúde em 1994, embora se tenha notícia de que já nesta data, guardadas suas particularidades, havia sido implantado em alguns municípios, entre eles Niterói, no Rio de Janeiro, em 1991, e Itacarambi, em Minas Gerais, em 1993, entre outros. Desde então, tem sido uma das prioridades do governo federal, de alguns governos estaduais e municipais, para a reorganização dos serviços de saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, o PSF nasce com o propósito de superação de um modelo de assistência à saúde, responsável pela ineficiência do setor, insatisfação da população, desqualificação profissional e iniquidade. O mesmo documento avalia que a assistência à saúde, tal como é praticada hoje, é marcada pelo serviço de natureza hospitalar, focalizado nos atendimentos médicos e tem uma visão biologista do processo saúde e doença, voltando-se prioritariamente para as ações curativas. Portanto, o Programa de Saúde da Família é a principal resposta que tem sido oferecida no âmbito da assistência, pelos órgãos governamentais, à crise do modelo assistencial. Em documento propositivo para a organização do PSF no Brasil, publicado sob responsabilidade do Ministério da Saúde em outubro de 1998, afirma-se que o objetivo do PSF é a reorganização da prática assistencial em novas bases e critérios, e uma substituição ao modelo tradicional de assistência, orientado para a cura de doenças e no hospital. A atenção está centrada na família, entendida e percebida a partir do seu ambiente físico e social, o que vem possibilitando às equipes da família uma compreensão ampliada do processo saúde-doença e da necessidade de intervenções que vão além de práticas curativas. O mesmo documento elenca os princípios sob os quais a unidade de saúde da família atua, como caráter substitutivo não significa a criação de novas estruturas de serviços, exceto em áreas desprovidas, e sim a substituição às práticas convencionais de assistência por um novo processo de trabalho, cujo eixo está centrado na vigilância à saúde, integralidade e hierarquização. A unidade de saúde da família está inserida no primeiro nível de ações e serviços do sistema local de saúde, denominado atenção básica. Deve estar vinculada à rede de serviços de forma que se garanta a atenção integral aos indivíduos e famílias e seja assegurado a referência e contrarreferência para os diversos níveis do sistema, sempre que for requerido maior complexidade tecnológica para a resolução de situações ou problemas identificados na atenção básica. Territorialização e adscrição da clientela.
Trabalha com território de abrangência definido e é responsável pelo cadastramento e acompanhamento da população adscrita a esta área. Recomenda-se que uma equipe seja responsável pelo acompanhamento de, no máximo, 4.000 pessoas. A equipe multiprofissional. A equipe de saúde da família é composta minimamente por um médico generalista ou médico de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e de 4 a 6 agentes comunitários de saúde, ACS. O número de agentes comunitários de saúde varia de acordo com o número de pessoas sob a responsabilidade da equipe, numa proporção média de um agente para 550 pessoas acompanhadas. O novo formato de assistência proposto no âmbito do Programa de Saúde da Família tem na sua cartografia a localização central do espaço territorial, que delimita a área de responsabilização de uma determinada equipe e é, por excelência, o locus operacional do programa. Comparece todo o arsenal de conhecimentos disponíveis no campo da epidemiologia e vigilância à saúde, cujo instrumental ocupa um papel central nas práticas da equipe de saúde da família. A equipe se inscreve em uma determinada população do território, de 600 a 1.000 famílias, articulando assim a ideia de vínculo, que tem como princípio a constituição de referências do usuário para com os profissionais que deverão se responsabilizar para o cuidado da sua clientela. As visitas são compulsórias e apresentadas como grande trunfo do programa para mudar o modelo de assistência. O PSF trabalha a ideia de que essa intervenção no ambiente familiar é capaz de alterar o perfil higiênico da população e, assim, prevenir os agravos à saúde. A capacitação dos recursos humanos é vista como uma questão estratégica para o programa. A equipe tem as suas funções normatizadas pelo Ministério da Saúde, o que determina o processo de trabalho de cada profissional. O PSF trabalha a ideia do planejamento e programação para formular os projetos específicos de implantação do programa. Propõe o planejamento estratégico situacional como ferramenta a ser utilizada para este fim, fazendo uma assimilação de uma parte da produção de setores sociais implicados com a implantação do SUS. O Programa Saúde da Família, ou PSF, vem sendo implantado em todo o Brasil como uma importante estratégia para a reordenação da atenção à saúde. Conforme preconizam os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, o PSF prioriza as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde de indivíduos e famílias de forma integral e continuada. Os profissionais de atenção básica devem ser capazes de planejar, organizar, desenvolver e avaliar ações que respondam às necessidades da comunidade, na articulação com os diversos setores envolvidos na promoção da saúde. A qualidade dos serviços de saúde, dessa forma, passa a figurar como resultado de diferentes fatores ou dimensões, que constituem instrumentos, de fato, tanto para a definição e análise dos problemas, como para a avaliação do grau de comprometimento dos profissionais sanitários e gestores com as normas técnicas, sociais e humanas. Sabendo-se que a territorialização é um dos pressupostos básicos para o trabalho do Programa de Saúde da Família, 3 sentidos diferentes e complementares devem ser considerados: a demarcação de limites das áreas de atuação dos serviços, o reconhecimento do ambiente, da população e a dinâmica social existente nessas áreas, e o estabelecimento de relações horizontais com outros serviços adjacentes e verticais, com centros de referência. Um local delimitado pelo PSF torna-se uma configuração territorial com atributos naturais ou elaborados pelo homem, que influenciam no processo saúde e doença da população local. O reconhecimento dessa relação é um passo importante para a incorporação de conceitos e práticas da geografia no PSF, bem como de atributos da população, favorecendo uma atuação compartilhada e responsável. No entanto, segundo o levantamento realizado por entrevistas, os técnicos do PSF veem a comunidade como um aglomerado amorfo, indistinguível, desorganizado. Após a delimitação da área de abrangência pré-estabelecida para a descrição da unidade, realiza-se por meio das visitas domiciliares o cadastramento das famílias. Neste processo, serão identificados os componentes familiares, a morbidade referida,
as condições de moradia, saneamento básico, condições ambientais e sociais das áreas onde essas famílias estão inseridas. Nessa etapa, que já se inicia o vínculo da unidade de saúde e da equipe com a comunidade, a qual será informada sobre a dinâmica e oferta de serviços disponíveis e que deverão ser prioritariamente sua referência. A partir da análise da situação de saúde local e dos seus determinantes, a equipe possuirá os dados iniciais para traçar, então, o perfil epidemiológico da população, correspondente à sua área, favorecendo também o planejamento das ações a serem desenvolvidas para contribuir com a melhoria da qualidade de vida. Outras fontes de informação também podem contribuir para a construção da realidade familiar, por exemplo, o prontuário. Enfim, realizado todo o levantamento de dados e cadastramento das famílias, torna-se possível para a equipe a realização do perfil epidemiológico da população da área adscrita à unidade de saúde da família, consequentemente, à equipe de saúde. Traçar o perfil epidemiológico da população consiste de um detalhado levantamento das características sociais e demográficas, ocorrência de mortalidade, condições ambientais e de consumo coletivo, e de controle social. Essa análise tem por objetivo elaborar o chamado diagnóstico de saúde. Apesar de ser uma prática antiga, nas últimas décadas foi aos poucos deixada de lado, e somente a partir da instituição da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, é que houve um maior incentivo para o retorno da utilização dos indicadores de saúde. A análise sistemática da evolução dos indicadores demográficos, sociais, econômicos e de saúde nos auxilia tanto na definição da atual situação de saúde, como também nos remete à compreensão da transição epidemiológica que ocorreu, alterando de maneira significativa padrões, por exemplo, de mortalidade infantil, que apresentou uma queda importante. Vale salientar que existe diferença entre a análise da situação em saúde e a vigilância em saúde, visto que a última preocupa-se exclusivamente com o acompanhamento de eventos adversos da saúde na comunidade, tendo em vista a agilidade e o aprimoramento das ações que visam seu controle. Já a análise da situação de saúde constitui uma utilização mais ampla da epidemiologia, pois analisa continuamente indicadores demográficos, sociais, econômicos e de saúde, visando identificar os fatores determinantes do processo saúde-doença, preocupando-se não só com a saúde da população, mas com as condições de bem-estar da comunidade. Essa análise constitui um instrumento fundamental para o planejamento de políticas sociais no setor da saúde, campo não abrangido pela vigilância em saúde. Políticas públicas da saúde no Brasil. O SUS é a principal política pública de saúde brasileira, destacando-se as contribuições dadas por estes eventos na construção de nosso Sistema Único de Saúde. As datas são marcadas por momentos de definição de políticas governamentais, traduzidas em legislações específicas que, de alguma forma, pavimentaram o caminho para o SUS, considerando as desigualdades e injustiças inerentes ao sistema capitalista. As políticas públicas de proteção social surgem como forma de minimizar as distorções existentes na sociedade, assim como também em decorrência das reivindicações por melhores condições de trabalho feitas pelo movimento operário. Atualmente, além das demandas trabalhistas, as políticas públicas estão voltadas à educação, saúde, segurança habitacional, transporte, transferência de renda, segurança alimentar, entre outros. Entende-se por política pública como conjunto de ações realizadas pelo Estado e seus agentes com a participação ou não da sociedade, visando garantir os direitos sociais previstos em lei. Para a Constituição Federal de 1988, no título 8 da Ordem Social, capítulo 2 da Seguridade Social, seção 2 da Saúde, artigo 196, Brasil, 1998. Saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, que visem a redução do risco da doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Sistema Único de Saúde, segundo a Lei nº 8.080 de 1990, no título 2 do Sistema Único de Saúde, da Disposição Preliminar, artigo 4, Brasil, 1990, é o conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais,
estaduais e municipais da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público, constitui o Sistema Único de Saúde, o SUS. Em um breve histórico da Constituição da Saúde Pública no país, em 1923 foi promulgada a Lei Eloy Chaves, que instituiu as caixas de aposentadorias e pensão, o CAPS, sendo considerado o início das políticas sociais no Brasil. Muito embora essa política tenha sido decorrente do movimento operário grevista e não da preocupação com o bem-estar social. Segundo Roncalli, em 2003, as CAPs eram organizadas por empresas, sendo administradas e financiadas por empresários e trabalhadores, os quais eram responsáveis por benefícios pecuniários, como serviços de saúde para alguns empregados de algumas empresas específicas, em sua maioria de importância estratégica para a economia. A Lei Eloy Chaves, além da Seguridade Social, concedia serviços médico-assistenciais e medicamentos aos segurados. Antes dessa lei, muitas fábricas já forneciam serviços médicos aos seus trabalhadores, muito embora parte do custo fosse pago pelos próprios trabalhadores, através de descontos nos salários. Neste período, o Brasil passava por várias transformações políticas e econômicas. Do ponto de vista histórico, Getúlio Vargas chegava ao poder com a Revolução de 30, do qual uma das suas primeiras medidas foi a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública, o MESP. Dentre as políticas sociais que foram criadas por ele, no período do governo provisório, entre 1930 e 1934, vale destacar a criação, em 1933, dos Institutos de Aposentadoria e Pensões, o IAPS, que na realidade foi um novo modelo de organização previdenciária, que veio substituir as antigas CAPs. Este novo modelo era organizado por categoria profissional e administrado pelo Estado. Na década de 40, foram tomadas medidas de reestruturação e ampliação dos órgãos de saúde nos estados. Nesse sentido, as ações passavam então a serem coordenadas e centralizadas pelo governo federal através do MESP. Observa-se também que durante esse período houve a criação do Serviço Especial de Saúde Pública, o SESP, o qual na década de 50 teria importante atuação no combate à malária, em pesquisas de doenças tropicais e na educação sanitária. Somente em 1953 ocorreu a divisão da saúde e educação, através da criação do Ministério da Saúde, antes vinculados em um único ministério. Já sob o regime militar, entre 1964 e 1985, os IAPs, com exceção do Instituto da Previdência e Assistência dos Servidores dos Estados, o IPASE, criado em 1941 pelo Decreto-Lei nº 3.347, foram unificados no Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS, em 1966. O regime militar foi um período da história política brasileira onde os militares deram um golpe de Estado, assumiram o poder e adotaram uma série de medidas antidemocráticas, como dissolver o Congresso Nacional e suspenderam as liberdades individuais. Apesar de tantos órgãos criados, o sistema de saúde brasileiro passava por uma crise, devido ser insuficiente, mal distribuído, descoordenado, inadequado, ineficiente e ineficaz. Para mudar essa realidade, foi organizado um movimento social, formado pela sociedade, pesquisadores, estudantes e profissionais da saúde, que propôs a resolução destes problemas e a democratização à saúde no país. Este movimento foi chamado de Reforma Sanitária Brasileira e é a base para a proposta de criação do Sistema Único de Saúde. O SUS deve ser entendido segundo seus princípios e diretrizes. Vale ressaltar que a iniciativa privada participa do SUS, em caráter complementar, mediante contrato de direito público. Assim, os serviços filantrópicos e privados funcionam como públicos. Todas as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde devem obedecer aos seguintes princípios: os princípios doutrinários e organizativos do SUS, que são a universalidade. Este princípio simboliza o rompimento com o modelo excludente anterior. A partir do SUS, todos os brasileiros passam a ter direito à saúde, em todos os níveis que se venham a oferecer. Igualdade, a igualdade de assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. Portanto, não deve haver distinção de raça, cor, religião, sexo, poder econômico ou qualquer outro.
a integralidade. O cidadão que necessitar de atenção à saúde, seja para promoção, proteção ou recuperação, deve recebê-lo em sua plenitude, inclusive nos casos que necessitem de um conjunto contínuo de ações em vários níveis de complexidade. Participação popular, realizada através das seguintes instâncias colegiadas: Conferência de Saúde e Conselho de Saúde, segundo a Lei 8.142 de 1990, que trata do controle social do SUS. Cada esfera de governo contará com essas instâncias sem prejuízo para as funções do Poder Legislativo. Após a promulgação da Constituição de 1988, parecia que finalmente as políticas de saúde pública teriam um caráter universal no Brasil. Entretanto, o Estado realizou um corte no orçamento da pasta e, em consequência disso, faltam recursos para o investimento pessoal, ciências e tecnologia, custeio e manutenção. A implantação do Sistema Único de Saúde, na prática, encontrou diversas dificuldades, principalmente porque sua proposta era de descentralizar suas ações. Essa descentralização não pode ser realizada plenamente, pois estados e municípios não possuíam recursos para fazê-la e os repasses fundo a fundo do governo federal eram insuficientes. Criou-se, então, um impasse. E a solução encontrada foi a adoção de portarias, chamadas de normas operacionais básicas, que estabeleciam responsabilidades sanitárias com metas, atribuições e prazos. Atualmente, o SUS é um dos maiores programas de saúde pública do mundo e possui um dos maiores sistemas de atenção primária à saúde, que é o Programa de Saúde da Família, o PSF. Esse programa é constituído por uma equipe multidisciplinar, formada por médico, enfermeira, auxiliar de enfermagem e agentes comunitários de saúde. O PSF propõe-se a reorganizar a prática assistencial a partir de ações preventivas e curativas, em substituição ao modelo tradicional de assistência, orientado para a cura das doenças. O Brasil, através do SUS, possui hoje o maior conjunto de procedimentos executados em hospitais pagos por um único financiador. Ações de prevenção e recuperação da saúde. Os primeiros conceitos de promoção da saúde foram definidos pelos autores Winslow, em 1920, e Sigerist, em 1946. Sigerist definiu como as 4 tarefas essenciais da medicina a promoção da saúde, a prevenção das doenças, a recuperação e a reabilitação. Posteriormente, Levy e Clark, em 1965, delinearam o modelo da história natural das doenças, que apresenta 3 níveis de prevenção: primária, secundária e terciária. As medidas para a promoção da saúde no nível de prevenção primário não são voltadas para determinada doença, mas destinadas a aumentar a saúde e o bem-estar gerais, segundo Buzz, em 2003. Tendo em vista que o conceito de Levy e Clark possui enfoque centrado no indivíduo, com uma certa projeção para a família ou grupos, verificou-se se sua inadequação para as doenças crônicas não transmissíveis, pois a prevenção de tais doenças envolve medidas não só voltadas para os indivíduos e famílias, como também para o ambiente e os estilos de vida, segundo Buzz, em 2003. O movimento de promoção da saúde surgiu no Canadá, em 1974, através da divulgação do documento conhecido como Informe Lalonde. A realização deste estudo teve como pano de fundo os custos crescentes da assistência à saúde e o questionamento do modelo médico-centrado no manejo das doenças crônicas, visto que os resultados apresentados eram pouco significativos. Através do Informe Lalonde, identificou-se que a biologia humana, o meio ambiente e o estilo de vida estavam relacionados às principais causas de mortalidade no Canadá. No entanto, a maior parte dos gastos diretos com saúde concentravam-se na organização da assistência. Foram propostas, portanto, 5 estratégias para abordar os problemas no campo da saúde: promoção da saúde, regulação, eficiência da assistência médica, pesquisa e fixação de objetivos. Em 1986, ocorreu a primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, que originou a Carta de Ottawa. De acordo com este documento, promoção da saúde é o nome dado ao processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle deste processo, para atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e social.
Nesse sentido, a saúde é um conceito positivo, que enfatiza os recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas. Assim, a promoção da saúde não é responsabilidade exclusiva do setor da saúde. Vai para além de um estilo de vida saudável, na direção de um bem-estar global. A Carta de Ottawa, de 1986. Posteriormente, foram realizadas outras conferências internacionais sobre promoção da saúde, as quais reafirmaram os preceitos estabelecidos na primeira conferência e agregaram novas questões e estratégias de ação voltadas para áreas prioritárias, a fim de gerar políticas públicas saudáveis. Dessa forma, o significado do termo promoção da saúde foi mudado ao longo do tempo e, atualmente, associa-se a valores como vida, saúde, solidariedade, equidade, democracia, cidadania, desenvolvimento, participação e parceria. Além disso, está relacionado à ideia de responsabilização múltipla, uma vez que envolve as ações do Estado, políticas públicas saudáveis dos indivíduos, desenvolvimento de habilidades pessoais do sistema de saúde, reorientação do sistema de saúde e de parcerias intersetoriais. As ações preventivas, por sua vez, definem-se como intervenções orientadas a evitar o surgimento de doenças específicas, reduzindo sua incidência e prevalência nas populações. Para tanto, baseiam-se no conhecimento epidemiológico de doenças e de outros agravos específicos. A prevenção orienta-se às ações de detecção, controle e enfraquecimento dos fatores de risco das enfermidades, sendo o foco a doença e os mecanismos para atacá-la. A atenção básica ou atenção primária constitui o primeiro nível de atenção à saúde, compreendendo um conjunto de ações de caráter individual e coletivo, que englobam a promoção, a prevenção, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Além disso, é um conjunto de atributos gerenciais que garantem a acessibilidade, a integralidade, a coordenação, a continuidade e a responsabilidade no cuidado à saúde. Para melhor identificar quais os principais grupos de ações de promoção, de proteção e de recuperação da saúde a serem desenvolvidas, prioritariamente é necessário conhecer as principais características do perfil epidemiológico da população, não só em termos de doenças mais frequentes, como também em termos das condições socioeconômicas da comunidade, dos seus hábitos e estilos de vida, e de suas necessidades de saúde, sentidas ou não sentidas, aí incluída, por exemplo, extensão e infraestrutura de serviços disponíveis. Ações de promoção e proteção de saúde, esses grupos de ações podem ser desenvolvidos por instituições governamentais, empresas, associações comunitárias e indivíduos. Tais ações visam a redução de fatores de risco que constituem ameaça à saúde das pessoas, podendo provocar incapacidades e doenças. Esses grupos compreendem um elenco bastante vasto e diversificado de ações, de natureza eminentemente preventiva, que em seu conjunto constituem um campo de aplicação precípua do que se convencionou chamar tradicionalmente de saúde pública, ou seja, o diagnóstico e tratamento científico da comunidade. No campo da promoção, são exemplos de ações educação em saúde, bons padrões de alimentação e nutrição, adoção de estilos de vida saudáveis, uso adequado e desenvolvimento de aptidões e capacidades, aconselhamentos específicos, como os de cunho genético e sexual. Através dessas ações, são estimuladas as práticas da ginástica e outros exercícios físicos, os hábitos de higiene pessoal, domiciliar e ambiental. Em contrapartida, desestimulados o sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, consumo de drogas e promiscuidade sexual. No desenvolvimento dessas ações, devem ser utilizados de forma programática e sistemática, com emprego de linguagem adequada ao público-alvo, os diferentes meios e veículos disponíveis de comunicação ao alcance da comunidade, cartazes, rádios, jornais, televisão, alto-falantes, palestras e debates em escolas, associações de bairro, igrejas, empresas, clubes de serviço e de lazer, entre outros. No campo da proteção, são exemplos de ações a vigilância epidemiológica, vacinações, saneamento básico, vigilância sanitária, exames médicos e odontológicos periódicos, entre outros. Através da vigilância epidemiológica, são obtidas informações para conhecer e acompanhar a todo momento
o estado de saúde da comunidade, para desencadear oportunamente as medidas dirigidas à prevenção e ao controle das doenças e agravos à saúde. A vigilância sanitária busca garantir a qualidade de serviços, meio ambiente de trabalho e produtos como alimentos, medicamentos, cosméticos, saneantes domiciliares, agrotóxicos e outros, mediante a identificação, o controle ou a eliminação de fatores de risco à saúde, neles eventualmente presentes. São exemplos de serviços sujeitos à vigilância sanitária as unidades de saúde, restaurantes, academias de ginástica, institutos de beleza, piscinas públicas. No meio ambiente, a vigilância sanitária procura evitar ou controlar a população do ar, do solo, da água, a contaminação por agrotóxicos, o uso de mercúrio nos garimpos, etc. Prevenção primária. Realizada no período de pré-patogênese, sendo que o conceito de promoção da saúde aparece como um dos níveis da prevenção primária, definidos como medidas destinadas a desenvolver uma saúde ótima. Um segundo nível de prevenção primária seria a proteção específica contra agentes patológicos ou pelo estabelecimento de barreiras contra os agentes do meio ambiente. Este nível de prevenção está ligado a todas as ações que visam diminuir a incidência de uma doença na população, ou seja, desenvolvimento de ações que impeçam a ocorrência de determinada patologia na população. Inclui-se a promoção à saúde e à proteção específica. Alguns dos exemplos são a vacinação, tratamento de água para o consumo humano, o uso de preservativos, mudanças nos hábitos de vida, como incentivo a uma boa alimentação e realização de exercícios físicos. A prevenção secundária é a fase de prevenção que se apresenta em dois níveis, o primeiro diagnóstico e o tratamento precoce e o segundo, limitação da invalidez. Visa um diagnóstico imediato e um tratamento para evitar a prevalência da doença no indivíduo. Já a prevenção terciária, por fim, diz respeito às ações de reabilitação. Caracteriza-se por ações que têm como objetivo a reabilitação do indivíduo e a redução de sua incapacidade. Em relação aos produtos, a vigilância sanitária não se limita apenas à fiscalização dos artigos já expostos ao consumo, mas efetua com prioridade a inspeção sanitária e técnica das respectivas linhas de fabricação, de modo a evitar a sua comercialização em condições insatisfatórias de segurança e qualidade. Todos esses grupos de ações geralmente têm o suporte de legislação específica, na qual são inseridas as normas e regulamentos de proteção à saúde, com vistas à sua observância por todos. Todas as ações de promoção e proteção da saúde podem e devem ser exercidas ou desencadeadas, também durante o atendimento nas unidades de saúde, ambulatoriais e hospitalares, com objetivos e técnicas adequadas a estes locais. Ações de recuperação. Esse grupo de ações envolve o diagnóstico e o tratamento de doenças, acidentes e danos de toda natureza, a limitação da invalidez e a reabilitação. Essas ações são exercidas pelos serviços públicos de saúde ambulatoriais e hospitalares, de forma complementar pelos serviços particulares, contratados ou conveniados, que integram a rede do SUS, nos níveis federal, estadual e municipal, particularmente nos dois últimos, onde deve estar concentrada a maior parte das atividades. De todo modo, nesses serviços, as ações típicas são consultas médicas e odontológicas, vacinação, atendimento de enfermagem, exames diagnósticos e tratamento, inclusive em regime de internação e em todos os níveis de complexidade. A realização de todas essas ações para a população devem corresponder às suas necessidades básicas, e essas transparecem tanto pela procura aos serviços, demanda, como pelos estudos epidemiológicos e sociais de cada região. Planejamento da produção de serviços. O diagnóstico deve ser feito a mais precocemente possível, assim como o tratamento deve ser instituído de imediato, de modo a deter a progressão da doença. Por isso, os serviços de saúde, especialmente os de nível primário de assistência, devem buscar o adequado desempenho nas duas ações fundamentais de recuperação da saúde, o diagnóstico e o tratamento, visto que tais serviços representam a porta de entrada do sistema de saúde, onde a população toma os seus primeiros contatos com a rede assistencial. O tratamento deve ser prestado ao paciente portador de qualquer alteração de sua saúde, desde uma afecção corriqueira,
cujo atendimento pode ser efetuado por pessoal de nível elementar, até uma doença mais complexa, que exige a atenção por profissional especializado e tecnologia avançada. O tratamento deve ser conduzido desde o início com a preocupação de impedir o surgimento de eventuais incapacidades decorrentes das diferentes doenças e danos. A reabilitação consiste na recuperação parcial ou total das capacidades no processo de doença e na reintegração do indivíduo ao seu ambiente social e à sua atividade profissional. Com essa finalidade, são utilizados não só os serviços hospitalares, como os comunitários, visando a reeducação e treinamento, ao reemprego do reabilitado ou à sua colocação seletiva através de programas específicos junto às indústrias e ao comércio, para a absorção dessa mão de obra. As ações de recuperação da saúde, na maior parte das vezes, podem e devem ser planejadas através de estudos epidemiológicos, definição de cobertura e concentração das ações ambulatoriais e hospitalares, aplicando-se parâmetros de atendimento. No caso da atenção a grupos de risco, a previsão e planejamento dessas ações tornam-se conjugadas às ações de promoção e proteção. Assim vistas, as ações de recuperação da saúde devem ser também geradas no diagnóstico e tratamento científico da comunidade, integrando junto às ações promotoras e protetoras, o que podemos chamar de moderna saúde pública. Bem, encerramos aqui a nossa segunda aula. Me coloco à disposição para esclarecer as dúvidas e debater as questões abordadas. Bons estudos! Obrigada!